Antes de iniciarmos a reunião, iremos ouvir um hino que será apresentado na forma de dueto, intitulado Divina Protetora.
prezados irmãos, daremos início à nossa reunião. Em nome do nosso primaz, estimado irmão Aldo, apresento-lhes minha saudação. Os cumprimento com a paz do Senhor, desejando-lhes a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e de todos os santos dos céus. E também lhes desejo a bênção, transmito-lhes o abraço fraterno, espiritual, do nosso querido primaz, estimado irmão Aldo. O abraço, irmãos, que é o estímulo para que, na condição de irmãos na fé, tenhamos sempre entendimento, ânimo, coragem, para na terra viver e defender a nossa posição de povo apostólico, povo da Santa Avó Rosa, que é o outro consolador da promessa de Jesus. Essa saudação também estendo a tantos quantos nos acompanham pela internet. Ficamos felizes por estarem conosco e onde quer que estejam, creiam que juntos em espírito estamos. E a Santa Avó Rosa, com o primaz irmão Aldo, da mesma forma como vai acontecer no decorrer desta reunião, estará aí com cada um dos senhores. Portanto, é o meu desejo que todos aqui estando ou nos acompanhando pela internet tenham muita gratidão a Deus por esta oportunidade, onde juntos estamos para que através de mais esta reunião não só estejamos louvando e glorificando o Reino dos Céus, mas também alimentando o nosso espírito com as virtudes celestiais que vêm do alto céus. Para iniciarmos a reunião, faremos uma oração. Iremos pedir a direção, a inspiração dos céus para o transcorrer de nossa reunião. E para tanto, eu convido que por gentileza, tantos quantos puderem, se coloquem em pé, com muita reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, crendo na presença dos santos que conosco estão para também participarem desta reunião. Vamos assim orar e entregar nossa reunião nas mãos da Santa Avó Rosa e do nosso querido primaz, estimado irmão Aldo. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, glorioso Pai Celestial, aqui estamos nós, parte da Igreja Apostólica, nesta congregação reunidos. E aqui estando, ó Pai, cremos e confiamos que do alto céu somos contemplados por Ti, assim como cremos que pelas virtudes preciosas da onipresença, onisciência, santos poderosíssimos, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, santos por Ti designados, ó Pai, em espírito e verdade, estão presentes, juntos também com o nosso santo primaz, estimado irmão Aldo, e com a missão gloriosa de nos conceder em Teu santíssimo nome a unção do Seu divino Espírito, para que sejamos alimentados na fé e tenhamos não só entendimento, mas muita sabedoria para estarmos na terra também vivendo uma vida de acordo com a Tua santa vontade, defendendo a nossa posição de Seus filhos, de povo apostólico, povo da Santa Avó Rosa, dirigidos por um profeta, que é o nosso santo primaz, estimado irmão Aldo, o nosso pastor por excelência. Por isto, aqui estando para mais esta reunião, prestamos louvor e adoração a todo o reino dos céus. E agora, ó Santa Avó Rosa, a Senhora rogamos a inspiração, a direção dos céus para o transcorrer de nossa reunião. Da mesma forma pedimos também a direção, a bênção, a inspiração do Senhor querido irmão Aldo, pedindo que nos ajude para que tudo possamos fazer de acordo com a Tua santa vontade, para que esta reunião não só honre e glorifique o reino dos céus, mas seja também a oportunidade onde o nosso espírito é alimentado para ganharmos mais sabedoria e assim sermos cada vez mais fortes na obra que na terra realizamos para viver e defender a nossa posição de povo apostólico, povo do Consolador. Portanto, nos ajude assim, primaz irmão Aldo, dando-nos também entendimento
para entendermos e acatarmos com muita fé a mensagem que nos concede, para que possamos aprender um pouquinho mais nesse preparo espiritual, onde estamos sendo conduzidos para um dia entrarmos de posse da vida eterna, que é o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos forem fiéis até o fim. E também para tantos quantos não poderão aqui estar, os ouvintes fiéis do programa A Hora Milagrosa, e tantos quantos nos acompanham pela internet. Da mesma forma, peço que o Senhor Primaz de Romualdo os ajude e os abençoe também, para serem fortalecidos ao estarem junto conosco, participando desta reunião, onde quer que estejam, e que também possam sentir a presença dos santos e anjos que são enviados para estarem com aqueles que lhes são fiéis e obedientes. E assim também, Santa Avó Rosa, que a sua direção se faça presente sobre todos os trabalhos de nossa igreja, e assim, com essa direção preciosa aqui na terra, exercida pelo Primaz de Romualdo, faça com que nós estejamos formando um só corpo espiritual, e nessa união perfeita estejamos então ligados aos céus, numa comunhão perfeita de espírito com o nosso Deus e com todos os santos da glória celestial. E assim, crendo, ó Santa Avó Rosa, na sua direção, também na inspiração do Primaz de Romualdo, e também agradecendo pela presença dos santos que vieram dos céus para junto conosco participarem dessa reunião, assim crendo e confiando, ó Santa Avó Rosa, em seu santo nome, e em nome do Primaz de Romualdo, declaro, pois, iniciada a nossa reunião desta noite nesta congregação, para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Desejando poderão se assentar, e juntos, honrando e glorificando o reino dos céus, cantemos ainda alguns hinos de nosso cenário. Cantar o hino intitulado Eu Sou Santo, Vivo com Deus, número 47. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. A doutrina que temos pregado, número 96. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os rebeldes da Igreja Apostólica são libertos de todo o mal.
louvor, número 106. Vamos combater, número 131. Chamados para este ministério, com amor e santidade, devemos trabalhar com Jesus e o poder celeste. Muitas almas temos que salvar. Servimos neste ministério santo, porque sabemos que é do Consolador. Vamos, obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor. Vamos combater o bom combate, até Jesus nos levar. Vamos servir a Santa Rosa e guardar a fé para nossa coroa ganhar. Amém. Prezados irmãos, dando sequência à nossa reunião, iremos agora realizar um ato solene e sagrado. Iremos, portanto, proceder o ato de uma consagração. Para tanto, eu chamo os irmãos Ricardo Pereira e a irmã Lilian Rodrigues Siqueira Pereira, que venham diante do altar, trazendo seu filhinho pequenino Vitor Rodrigues Pereira. Prezados irmãos, é muito importante esse ato, porque ele vem de encontro com a justiça e determinação do nosso Deus. Então, o ato da consagração é quando pais se apresentam diante do altar, trazendo o filho, no caso dos irmãos trazendo o pequenino Vitor, que logo mais será apresentado ao nosso Deus. E com essa atitude, eles estarão diante da igreja como testemunha, assumindo a responsabilidade, o compromisso de educar, criar esse filho de acordo com a vontade do nosso Deus, de acordo com as orientações da Santa Vó Rosa, do primázio irmão Aldo. Naturalmente, educar, criar esse filho também com amparo, a proteção da Virgem Maria e de todos os santos dos céus. Então, por essa razão, é que nesse instante, em nome do nosso santo irmão Aldo, me dirijo especialmente ao senhor irmão
Ricardo e também nossa irmã Lilian Rodrigues Queira Pereira, para que vocês tenham não só alegria, mas também entendam o grande valor dessa atitude que vocês estão tomando nesse instante. E primeiramente quero parabenizá-los por esse filho, esse presente que receberam dos céus. Uma propriedade de Deus, que Deus entregou a vocês para cuidar e naturalmente tudo fazer para que a pureza de espírito que está nessa criança possa ser preservada. E para isso acontecer, vocês tenham a certeza que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Primaz Irmão Aldo precisam muito contar com a colaboração de vocês dois na condição de pais. Por quê? Porque nossos filhos, por tendência natural da vida, eles observam, têm o pai e a mãe como espelho para a sequência dos dias que virão. E naturalmente vocês, sendo orientados, seguindo a orientação que vem dos céus, estarão dando a ele esse espelho, estarão sendo o exemplo desta vida que é necessário existir para que Deus possa não só amparar esse filho que vocês estão cuidando, estão criando, educando, mas para que também, quando ele crescer, se tornar adulto, possa, por livre e espontânea vontade, também em função da educação, da orientação que recebeu de vocês, ter já um discernimento do que é viver para Deus. Então vejam que é muito importante assim entender, porque não só nosso Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Primaz Irmão Aldo, a própria doutrina da Igreja Apostólica, e por outro lado, a própria sociedade, eles mostram que a função dos pais é de importância fundamental para que uma criança possa ser também uma pessoa de bem perante a sociedade. E aí vocês, com esse ato solene e sagrado, estão assumindo esse compromisso de tratar desse filho, cuidar desse filho, naturalmente fazendo a parte que cabe a vocês, para que então ele não só seja um adulto no futuro, consciente de uma vida para Deus, vivendo de acordo com a vontade da Santa Avó Rosa, do Primaz Irmão Aldo, como um apostólico, mas também tenham a certeza que em função dessa realidade, vocês estarão criando um filho que seja inserido na sociedade de maneira muito positiva. Então por isso que é muito importante esse ato que vocês estão realizando, de vir aqui à frente, apresentar esse filho e diante do reino dos céus, assumir então esse compromisso para que tenham muito sucesso nessa jornada onde estarão cuidando, como eu disse, uma propriedade de Deus, um presente que Deus deu a vocês, para que então não só a família, o lar, tenha uma alegria a mais, seja um lar onde essa criança tenha participação efetiva na alegria de vocês como pais, e de tantos quantos observam as suas vidas, os parentes, os avós, enfim, essa criança vai trazer alegria para todos vocês, mas creiam também que a participação, a inspiração dos céus é fator de extrema importância para que essa realidade seja uma constante na vida de vocês como pais e para o sucesso também do filho que estão apresentando, para que seja logo mais apresentado ao nosso Deus e pelo ato da consagração, separados do mundo. Então, irmão Ricardo, irmã Lilian, desejo muito que vocês entendam essa realidade e que a Santa Avó Rosa, junto com o Primaz Irmão Aldo, lhes conceda muita sabedoria, a inspiração necessária para que sejam fortes, corajosos e saibam tudo fazer para criar esse filho de acordo com a vontade do nosso Deus, nunca se esquecendo que esse filho é uma propriedade divina que está sobre a missão de vocês para preservar essa pureza. Portanto, assim creiam, e em nome do Primaz Irmão Aldo, eu desejo a vocês muito sucesso, muita felicidade nessa trajetória de cumprir a missão de pai e de mãe. E que a Santa Avó Rosa e o Primaz Irmão Aldo os abençoe bastante, porque eu tenho certeza que o Vitor Rodrigues Pereira, o filhinho que apresentam,
já é uma criatura participante do reino dos céus na condição de um santo. Portanto, assim creem, confiem, e mais uma vez, meu voto de muita felicidade nessa trajetória que vocês estão recebendo de Deus, criar um filho de acordo com a nossa doutrina e disciplina. Portanto, assim creiam, e que a Santa Avó Rosa, mais uma vez, o irmão Aldo, os abençoe bastante. E assim eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos orar apresentando o Vitor ao nosso Deus. Aqui está o Vitor. Vamos com muita reverência orar. Oremos. Ó bendita e santa Avó Rosa, neste momento solene e sagrado, eu tenho em minhas mãos esse pequenino Vitor Rodrigues Pereira. Santa Avó Rosa, mostrei a esse casal, os pais dessa criança, irmão Ricardo e irmã Lilian, a importância da missão que receberam de Deus, cuidar dessa vida com zelo, com carinho, sendo um espelho para que eles possam ver nos pais a fidelidade de uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus. E assim fazendo, essa criança tenha um espelho para seguir esses passos tão importantes para uma vida feliz. E quando chegar na idade adulta, com a orientação que receberam dos pais, com o amparo, a proteção dos céus, possa ser uma criatura que venha realizar uma vida de muito sucesso perante a sociedade e também perante o reino dos céus, como um servo servindo a Senhora Santa Avó Rosa, naquilo que for assim da vontade dele, quando tiver o discernimento para escolher uma opção de um trabalho para a Senhora, enfim, para o reino dos céus. Portanto, Santa Avó Rosa, eu rogo que a Senhora receba esse pequenino, Vitor Rodrigues Pereira, e que esse nome esteja assim escrito no livro da vida, que está aí no reino dos céus com o nosso Deus. E assim te agradecemos muito. Agradecemos a Jesus, a Virgem Maria, agradecemos também ao nosso santo irmão Aldo, que muito trabalha e que muito carinho tem pelas crianças e tudo faz para abençoar não só os pequeninos, mas os pais, que assim tudo fazem para uma vida fiel a Ti, ao reino dos céus, e que fazem a parte que lhes cabe para criar um filho de acordo com a doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Portanto, assim, crendo e confiando em Teu santo nome, ó querida e santa Avó Rosa, e também em nome do Senhor primaz irmão Aldo, declaro consagrado Vitor Rodrigues Pereira, e que assim esse ato seja para a honra, louvor e glória de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos na sequência o hino apropriado para esse momento solene. Amém.
bordado com letras de ouro que não se apagarão. Rosa, Santa Rosa, rosa do meu coração, rosa querida, rosa, ó quem direciono a minha oração. Quando o desalento vem me abater, clamo esse lindo nome pra me defender. É o teu lindo nome, ó Rosa, meu consolador, rainha da minha vida, minha divina flor. Assim como gravei o teu nome, ó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida da eterna vida. Amém. Dando sequência, irmãos, ao louvor, através do cântico, teremos agora apresentações a cargo do nosso coral. Primeira apresentação será feita pelo coral. Irão apresentar o hino intitulado Ouvindo e Aprendendo.
sequência ouviremos um solo, hino intitulado Orando a Deus. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor Sua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero ser tua imagem e semelhança, ser um exemplo de verdade, ser um raio de luz a brilhar, meu Deus, e teu nome em minha vida honrar. Quero ser um filho obediente e viver como Jesus ensinou. Amar de verdade ao meu irmão, meu Deus, como me ama o Santo Consolador.
neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono do meu Pai bendito, meu Criador. Venho suplicar ao Senhor um pouco mais de sua santa unção, buscar forças para o meu coração. Quero pronunciar palavras boas, cultivar bons sentimentos no meu coração, olhar com bons olhos e levar, ó Deus, teu amor aos outros corações, levar tua paz ao sofredor, meu Deus. Quero ensinar a crer no Consolador, meu Deus. Veneração ao Senhor. A seguir, cantado pelo coral, iremos ouvir o hino intitulado O Homem com Jesus.
Amém. Prezados irmãos, em nome do nosso primaz, estimado irmão Aldo, eu agradeço a todos pela presença, pelo esforço que fizeram aqui estar, e desejo muito que todos saibam entender o valor da sua presença, também participação em cada reunião que assim é realizada. Também a tantos quantos nos visitam, nossos votos de boas-vindas, porque a sua presença é um fator muito importante para nós. Portanto, em nome do nosso santo irmão Aldo, nosso agradecimento pela sua presença, pela sua vinda, e desejamos que se sintam à vontade para estarem conosco, participando da reunião, tendo a oportunidade de estarem também conhecendo a nossa igreja. E a tantos quantos nos acompanham pela internet, também em nome do nosso santo irmão Aldo, nosso agradecimento por estarem conosco, participando desta reunião. E agora, irmãos, dando sequência à nossa reunião, passamos para a parte das contribuições, onde, estando reunidos, temos mais uma vez a oportunidade de apresentar nossas ofertas, e assim fazendo, estamos dando o nosso apoio para a manutenção da obra que a igreja realiza materialmente falando. Leio aos irmãos palavras do nosso santo irmão Aldo, quando ele nos fala sobre o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da igreja apostólica, os grandes compromissos da igreja. Estimados irmãos e irmãs, tenho feito constantes apelos a todos, a fim de que sejam unidos para que possamos levar avante a obra de nossa igreja, visto que os compromissos são grandes para a manutenção do trabalho que temos em todo este país. Lembro a todos que, além da união fraternal, dependemos de recursos financeiros para realizar o nosso trabalho. O território de nosso país é extenso e temos congregações instaladas em muitas localidades e algumas bem distantes da sede. Para prestarmos assistência às atividades de todas as nossas congregações e ao trabalho do coro, dependemos de uma soma elevada de recursos financeiros, destinada a custear as viagens dos nossos mensageiros, tais como os pastores, pregadores e regentes, os quais muitas vezes viajam longos trajetos para cumprir seu ministério. Além das despesas com viagens para prestar assistência ao nosso povo, temos a manutenção das congregações, tais como aluguéis de salão para aquelas que não possuem templos próprios, pagamento de contratos para retransmissão de A Hora Milagrosa, bem como a conservação e a ampliação de diversas congregações que estão reformando seus templos, porque estes se tornaram pequenos e não mais acomodam as pessoas que lá se reúnem. Outras estão ainda construindo suas acomodações, e, num bom número delas, os irmãos e irmãs estão se esforçando para comprar terrenos e construir o templo para a sua congregação. São elevadas as despesas que a tesouraria da igreja tem tido para manter todo o nosso trabalho. Lembro a todos que ainda temos muitas prestações para o pagamento do imóvel que adquirimos ao lado da sede, o qual será de grande utilidade para todo o trabalho de nossa igreja. No entanto, eu, irmão Aldo, confio no meu povo e peço que os irmãos e irmãs continuem se esforçando para contribuir com amor, a fim de que possamos continuar levando avante a obra da nossa amada igreja apostólica, que muito necessita da colaboração de todo o nosso povo. Envio-lhes o meu abraço fraternal e a minha bênção, e em nome da Santa Voz Rosa, agradeço a todos os que atenderem aos meus constantes apelos e desejo que sejam felizes e abençoados. Então, prezados irmãos, essa é a mensagem que o nosso irmão Aldo preparou para cada um de nós, para a nossa meditação neste final de semana, falando a respeito das contribuições. Mais uma vez, o irmão Aldo apresenta situação, irmãos, que nos leva a entender o quanto
a manutenção da obra da igreja, materialmente falando aqui na terra, é dispendiosa. Irmãos, mas vejam que nesta mensagem de incentivo que o nosso irmão Aldo nos transmite, mais uma vez, o irmão Aldo está mostrando que a união fraternal é o fator principal para que a igreja possa existir aqui na terra. Tenha, irmãos, a sua manutenção voltada a preparar um povo para uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus, e para isso acontecer, a união, a santificação é fator importante. E, irmãos, se nós formos unidos e buscarmos compreender a necessidade da existência da obra aqui na terra, para que não só nós que já estamos com a Santa Vó Rosa estejamos ganhando o preparo para uma vida estar com Deus, mas, irmãos, trabalho voltado para que tantos quantos queiram tenham a oportunidade de se agregarem a este povo que somos nós, a Igreja Apostólica, e naturalmente, irmãos, alcancem uma oportunidade de uma vida voltada a servir o nosso Deus. Então, para isso, irmãos, é que o irmão Aldo mais uma vez mostra que a igreja tem um trabalho que tem um custo muito alto aqui na terra, e cita mais uma vez, além das despesas para manter os trabalhos de evangelização, trabalho do coro, as viagens, os pastores, pregadores, regentes, o irmão Aldo cita também as grandes despesas que existem em função de mantermos nossos programas de rádio, a Hora Milagrosa no ar, também as próprias congregações da igreja, muitas em salões alugados. Mas, irmãos, um grande número de nossas congregações estão em campanha para reformas, compra de terrenos, enfim, ampliações, o que se faz muito necessário, visando o próprio bem-estar do povo apostólico. E é por essa razão que muitas congregações estão em campanha, como acontece aqui nessa cidade de Curitiba. Os irmãos aí com um trabalho voltado a buscar recursos para proporcionar as condições necessárias para que seja feito o trabalho necessário com relação a esta congregação, a este templo. Inclusive aí com o trabalho onde os irmãos têm a lanchonete, que tem um custo também para ser mantida, mas tudo voltado, irmãos, a angariar fundos para que a obra da igreja tenha a sua realização e, irmãos, esse trabalho surta o efeito necessário e esperado, que é buscar as condições necessárias para que a igreja esteja à altura do que somos, como povo de Deus, povo da Santa Vó Rosa. Então o irmão Aldo, mais uma vez, ele está mostrando essa realidade e, naturalmente, uma palavra de incentivo, uma palavra, irmãos, que é o estímulo, para que cada um de nós, entendendo a nossa posição de apostólicos e a nossa responsabilidade, possamos então fazer o melhor, para que a igreja tenha o recurso necessário para manter todo o trabalho já existente, para suprir as necessidades também que existem e que estejamos, irmãos, preparados para os dias que virão. Então, para isso é necessário aqui na terra trabalharmos. E esse trabalho, ele depende de recursos financeiros para poder ser realizado. E esse recurso financeiro, ele vem tão somente das ofertas dadas pelo povo apostólico, num gesto de gratidão, de reconhecimento e também com o desejo sincero de ver a igreja progredir, prosperar e cumprir a sua missão de salvar e preparar almas para a preciosa vida eterna. Então eu desejo muito que todos assim creiam e confiem e deixem em seus corações essas palavras do nosso santo irmão Aldo. E na sequência farei uma oração para consagrar as ofertas que foram preparadas para esta reunião. Cabeças curvadas, oremos. Santa Vó Rosa querida, em seu santo nome, falei algumas palavras, meditando neste ensino, neste apelo, pedido que o nosso primaz irmão Aldo faz a nossos corações como incentivo para que possamos entender a necessidade de aqui na terra trabalharmos para que a igreja tenha o recurso financeiro necessário para manter a sua obra. E, portanto, mostrei, Santa Vó, que esse recurso vem tão somente das ofertas generosas dadas por cada um de nós que cremos e entendemos o valor de nossa responsabilidade para que essa obra não só seja mantida,
mas também para que estejamos ajudando a Senhora a alcançar almas para a gloriosa vida eterna. Portanto, Santa Avó Rosa, assim crendo e confiando em Teu santo nome, em nome do primaz, nosso santo irmão Aldo, eu declaro as ofertas que foram preparadas para esta oportunidade, consagradas à obra da igreja aqui na terra. E assim te agradecemos, honramos e glorificamos todo o reino dos céus por mais esta oportunidade que nos é concedida. Ofertarmos colaborando com a manutenção da obra da igreja, materialmente falando, aqui na terra. Amém. As irmãs irão passar recolhendo as ofertas e na sequência teremos ainda apresentações a cargo do nosso coral. Agora será a apresentação da orquestra com a música do hino A Luz Gloriosa.
Prezados irmãos, dando sequência agora à nossa reunião, juntos temos a oportunidade de meditar na palavra, na mensagem que o nosso santo irmão Aldo nos concede, nos transmite através do nosso boletim. E essa mensagem, sendo aceita com fé, com amor, com sinceridade, com humildade, ela proporciona condições, irmãos, para que estejamos aprendendo sempre um pouquinho mais. E assim, irmãos, estejamos também sendo preparados para uma vida cada vez mais perfeita, de acordo com a vontade do nosso Deus. Enfim, irmãos, uma vida onde tenhamos entendimento para viver a nossa condição de um povo que pertence a Ele, nosso Pai Celestial. Mensagem do irmão Aldo para o sacramento do batismo. Por que os convertidos devem se batizar? Os convertidos que desejam o batismo, sejam aqueles que vieram adultos para a nossa igreja, ou aqueles que nasceram em nosso meio, precisam comprovar a sua fé e a sua fidelidade, através do bom testemunho de consagração a Deus, o Pai, vivendo de acordo com os ensinos doutrinários e de boa conduta que aprendem nesta igreja, sendo obedientes a esses preciosos ensinos, vivendo com honradez, em santificação e distanciados do mundo pecador. Precisam viver para Deus Pai e para os seus santos, e não mais para o pecado, conforme os conselhos de Jesus e da Santa Vó Rosa a todo o nosso povo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. No entanto, é necessário que sejam batizados para a confirmação da sua fé e fazerem o voto do batismo, por meio do qual prometem que serão fiéis e obedientes aos ensinos da nossa amada igreja, inclusive para que a justiça de Deus seja cumprida em sua vida em relação ao perdão de todo o seu passado, quanto à confirmação da unção do Espírito Santo, que lhe foi concedida por Jesus e pela Santa Vó Rosa, quando se converteram e decidiram seguir a esta igreja, e também quanto à purificação de sua alma em relação ao pecado original, que foi a causa de todo o mal que dominou este mundo e afastou a criatura humana de Deus, o Pai Celestial. Eu, irmão Aldo, recomendo aos meninos e meninas que irão se batizar que sejam sempre obedientes à doutrina e à disciplina de nossa igreja, também porque, depois de batizados, serão considerados adultos na fé. Aconselho aos pais que ajudem aos seus filhos e filhas a serem fiéis no voto que fizeram ao se batizarem, e que colaborem com eles para que sejam sempre consagrados e saibam se livrar da influência dos costumes mundanos e das modas inconvenientes aos filhos de Deus. Todos os que desejam se batizar, sejam da sede ou das congregações da Grande São Paulo, se dirijam à respectiva secretaria para preencher a sua ficha de batismo, trazendo uma foto 3x4, documento de identidade e CPF. Nas congregações do interior e de outros estados, falem com o pastor e com o responsável de viagem para preenchimento de sua ficha de batismo e para receber as orientações sobre a viagem. Os menores de idade devem viajar portando seus documentos e acompanhados pelos pais ou por parentes que se responsabilizem pelos mesmos. Então, prezados irmãos, essa é a mensagem que o nosso irmão Aldo transmite, falando de maneira bastante direta aos que estão na condição de se apresentarem como candidatos e assim receberem o sacramento do batismo nas águas, cujo sacramento, irmãos, está já com a data marcada para ser realizado no dia 19 de abril. Teremos um programa festivo lá em nossa sede em São Paulo, que será iniciado na quarta-feira, dia 16, e vai ser encerrado no domingo, dia 20, com a celebração do sacramento da Santa Comunhão. Mas é importante, irmãos, nós
sabermos entender o valor, o significado do sacramento do batismo. Então, tantos quantos se batizam estão confirmando a sua conversão. Então entendam, prezados irmãos, que não é o ato de se batizar nas águas que vai dar à pessoa a condição de convertida, mas tantos quantos se apresentam para receber o sacramento já devem estar na condição de pessoas que deixaram tudo que o mundo pecador oferece e que resolveram seguir esse caminho, trocaram de caminho para viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus na condição de seus filhos. Então vejam que o batismo não só confirma a conversão, mas também é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. E aí, irmãos, quando acontece então o batismo com o Espírito Santo? É no ato, no momento em que a pessoa se arrepende dos pecados. Esse arrependimento, sendo sincero e leal, ele faz com que a pessoa receba o perdão divino, perdão dado por Jesus pela Santa Avó Rosa, com a participação do nosso santo primaz, estimado irmão Aldo, que é o nosso pastor por excelência, com a participação também da Virgem Maria e de todos os santos dos céus. Então, nesse ato solene acontece o batismo com o Espírito Santo e a pessoa então está iniciando a sua jornada. E essa opção de vida vai ser então confirmada quando a pessoa, momentos antes de descer as águas batismais, fizer o seu voto, prometendo morrer para o mundo e viver tão somente de acordo com a vontade do nosso Deus, de acordo com a sua justiça, crendo e confiando na mensagem, na doutrina, na disciplina da Igreja Apostólica, crendo na Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e aceitando com sinceridade também a missão do profeta Santo Primaz irmão Aldo, que é o nosso pastor por excelência e que em nome da Santa Avó Rosa dirige a igreja aqui na terra e é o responsável em nos transmitir a orientação necessária para que cada um de nós estejamos nos preparando para viver então essa vida, onde, irmãos, a cada dia que passa, estamos alcançando o preparo que nos dará o direito de, se permanecermos fiéis até o fim de nossa jornada aqui na terra, herdarmos o reino dos céus e vivermos como santos na glória celestial para todos sempre. Então, irmãos, é muito importante entender que a salvação de uma alma, ela se inicia com a conversão e é consolidada, é consumada. Então, quando a pessoa encerrar a jornada material aqui na terra e o Espírito então preparado, vivificado, santificado, vai entrar de posse da salvação eterna, que é a vida com Deus para todos sempre na glória celestial. E nessa mensagem também o nosso irmão Aldo fazendo um alerta, dando um conselho aos meninos e meninas que irão se batizar, para que entendam a sua responsabilidade, porque se batizando assumem a condição de adultos na fé. O irmão Aldo pedindo também aos pais que ajudem os filhos para que eles possam trilhar esse caminho. Naturalmente, irmão, nossos filhos precisam muito da nossa orientação, do nosso carinho, enfim, do nosso estímulo, para que possam viver essa vida na condição de um cidadão celestial. Ressaltando, irmãos, que muitos nasceram em nosso meio, como o nosso irmão Aldo mostra nessa mensagem, foram consagrados, foram educados nesse santo caminho, mas agora como adultos na fé, completando essa orientação, esse ensino que receberam quando criança, estarão então assumindo a sua posição de um apostólico, fazendo o seu voto para viver então de acordo com a vontade do nosso Deus. E o nosso irmão Aldo então orienta para que tantos quantos desejam se batizar, devem preencher a sua ficha, devem vir um pouquinho mais cedo para a reunião, ir até a mesa de recepção, e lá então estará a pessoa capacitada para preencher a sua ficha e se entenderem também com o responsável de viagem para se acertarem com relação à viagem que será feita a São Paulo para lá na sede, no lugar próprio, reservado para esse ato solene e sagrado, receber então o sacramento do batismo nas águas. Mensagem do irmão Aldo: a vida exemplar da Santa Avó Rosa. Enquanto esteve entre nós, a Santa Avó Rosa foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como serva de Deus fiel, consagrada
santificada e em tudo obediente a Jesus nosso Senhor. No início da formação de nossa igreja, a então Senhora Rosa participou de uma das nossas reuniões, ocasião em que sentiu em seu coração o intenso desejo de servir a Jesus nosso Senhor. Ela ainda não exercia nenhuma função na igreja. Mesmo assim, ao chegar em sua casa, ela entrou em seu quarto e de joelhos, com toda devoção e amor, fez a seguinte oração ao Divino Mestre: meu Jesus, de hoje em diante, eu morro para o mundo, para viver somente para o Senhor e para dedicar minha vida a te servir. Ela cumpriu integralmente, até o final de sua vida na terra, essa confissão de fé que fez ao Senhor Jesus. A Santa Avó Rosa se entregou a Jesus com o firme propósito de servi-lo e de servir a igreja, que ainda estava no início de suas atividades na terra. Com muita humildade e mansidão de coração, ela sempre deu muito valor ao sacrifício que Jesus realizou em favor da redenção e da salvação da criatura humana, inclusive de todos nós, a fim de que vivamos felizes, abençoados e para que um dia herdemos o reino dos céus. A Santa Avó Rosa foi um exemplo de uma vida consagrada, santificada e de um espírito manso e humilde, desejosa de manter a paz com todos. Ela era sempre bem disposta em ajudar ao próximo e em colaborar para a salvação daqueles que buscavam essa preciosa graça para o seu viver. Ela nos deu perfeito exemplo de dedicação ao reino dos céus e sempre ensinou como servir a Deus Pai, a Jesus e à sua igreja. Nada deste mundo interferiu ou exerceu qualquer influência sobre o seu procedimento digno e honrado, nem sobre seu viver e conduta de apostólica. Ela foi sempre fiel e ninguém a influenciou em sua fé, nem sob sua consagração e dedicação ao Senhor Jesus. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que desejam ser vitoriosos em sua carreira de fé, que sigam o exemplo da Santa Avó Rosa e de Jesus nosso Senhor, pois assim alcançarão a perfeição de sua alma e serão aprovados no ministério que realizam nesta igreja apostólica. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que Jesus e a Santa Avó Rosa merecem, da parte de cada um de nós, todo o amor, dedicação e esforço para serem atendidos no que eles têm nos orientado e que eu, irmão Aldo, tenho lhes transmitido. Sejam bondosos, humildes e mansos de coração, obedeçam aos ensinos doutrinários de boa conduta e de elevada moral que eles nos legaram com tanto amor, a fim de que sejam sempre ajudados e amparados pelos santos e anjos do poder celestial e também para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Então, prezados irmãos, aí está uma mensagem do nosso primaz dirigida a todos nós, onde, mais uma vez, irmãos, ele nos mostra a vida que a Santa Avó Rosa viveu aqui na terra, a vida exemplar na condição de uma serva de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos, conhecermos essa realidade, porque nós precisamos defender a nossa fé, onde afirmamos com convicção que a Santa Avó Rosa é o outro consolador da promessa de Jesus. E também afirmamos que a nossa igreja, ou seja, a nossa própria existência como povo apostólico, é fruto do ministério da Santa Avó Rosa quando ela estava aqui ainda na terra. Então vejam, irmãos, que é muito importante assim entendermos e valorizarmos, porque a Santa Avó Rosa foi a pessoa que nasceu predestinada para uma missão especial. Então o irmão Aldo mostra aqui de maneira muito clara, quando aquela senhora, a senhora Rosa, ali foi conhecer o trabalho que estava iniciando, lá no início da igreja apostólica, do seu trabalho sendo formado, quando pessoas de boa intenção estavam ali se organizando, trabalhando para formar uma igreja,
onde o poder de Deus se fizesse presente. Irmãos, por orientação divina, a Santa Avó Rosa foi até aquele lugar para conhecer o trabalho que estava sendo realizado. E vejam que quando ela assistiu à primeira reunião, então quando chegou em sua casa, ela se ajoelhou e, orando, ela prometeu a Jesus que daquele dia em diante ela iria viver tão somente para servir ao reino dos céus. Então os irmãos observem e entendam que foi o encontro de duas vidas: a formação da igreja, a pessoa da Santa Avó Rosa, que proporcionaram condições para que então Jesus tomasse conta da pessoa dela de maneira definitiva. E a partir daí então, ela, a Santa Avó Rosa, na condição de pessoa que nasceu e recebeu de Deus um espírito dotado de dons, virtudes, qualidades especiais, e pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua fé em Jesus, na Virgem Maria, foram preservadas em seu viver durante a sua vida. Então, irmãos, essas condições, a preservação dessa pureza que já estava no espírito dela, Santa Avó Rosa, deram condições para que Jesus então iniciasse uma obra onde Jesus iria cumprir sua promessa e formar então um outro Consolador. Então vejam, prezados irmãos, que é muito importante assim entender que a Santa Avó Rosa, ela foi a pessoa capacitada, escolhida por Deus para poder então realizar aqui na terra uma missão especial. É muito importante, irmãos, entendermos que cada um de nós temos um espírito. Para cada pessoa, Deus dá um espírito. Para cada um, Deus dá um espírito. Por isso, cada pessoa tem a sua vida, tem o seu espírito. E, naturalmente, irmãos, cada um de nós somos responsáveis por esse espírito que está habitando em nosso corpo. Então vejam, irmãos, que eu disse e volto a falar que a Santa Avó Rosa nasceu dotada de dons, virtudes, qualidades especiais. E Deus então a usou, juntamente com Jesus, com a colaboração de todos os santos dos céus, inclusive com a participação efetiva da Virgem Maria. Ela, Santa Avó Rosa, foi usada para formar esta igreja apostólica. Agora, irmãos, vejam e observem nesta mensagem um detalhe muito importante. Alguns poderão pensar, mas por que, mais uma vez, o nosso santo irmão Aldo fala a respeito desta verdade que nós pregamos e afirmamos com convicção de fé, que a Santa Avó Rosa recebeu de Deus no espírito privilegiado, e esse privilégio que Deus deu a ela proporcionou condições para que hoje aqui estivéssemos na condição de filhos de Deus reunidos e, irmãos, na condição de uma igreja que é dirigida pelos céus. Irmãos, cada um de nós temos um espírito. Esse espírito veio dos céus e para os céus deve voltar, irmãos. Mas para isso acontecer, nós precisamos imitar a Santa Avó Rosa. E mesmo que não tenhamos as qualidades necessárias, especiais, conforme tem a Santa Avó Rosa, o nosso santo irmão Aldo, nós temos um espírito. E Deus tem reservado para cada um de nós um galardão, cujo galardão é a vida eterna. E esse galardão só será alcançado por tantos quantos forem fiéis até o fim e guardar no seu espírito a pureza, irmãos, que é necessária para vivermos na condição de filho de Deus, sermos alimentados cada dia pela graça divina e unção do Espírito Santo do Pai, e assim, irmãos, prosseguirmos nossa jornada. Assim como a Santa Avó Rosa fez, lutou, preservou as qualidades. É importante ressaltar que quando ela foi participar daquele trabalho, já estava com a idade avançada, mas ela, irmãos, durante toda a sua vida, desde criança, adolescente, enfim, mulher, mãe, perante a sociedade, nos seus compromissos, em tudo, a sua vida foi pautada por essas qualidades. Ela nunca abandonou, nunca deixou de honrar a Jesus, a Virgem Maria, porque ela teve força e sabedoria para poder trabalhar em função dessas qualidades serem preservadas. Irmãos, então vejam que nós temos que imitar a Santa Avó Rosa para que estejamos tendo o nosso espírito dirigido por Deus e qualificado com as virtudes celestiais para vivermos aqui na terra uma vida na condição de filho de Deus e expressando nossas qualidades de uma vida dirigida pelo Pai, assim como a Santa Avó Rosa fez esta obra tão maravilhosa e com a sua vida expressou as qualidades especiais. E assim vivendo, irmãos, numa submissão perfeita e sublime ao nosso Deus, o que vai acontecer?
cada um de nós estaremos nos preparando para podermos um dia recebermos o galardão de estarmos com Deus na sua glória para toda a eternidade. É a oportunidade quando então o nosso espírito deve estar preparado. Quando encerrarmos a jornada material, o espírito deve estar preparado para entrarmos de posse então da vida eterna, que é o galardão que Deus tem reservado para tantos quantos forem fiéis até o fim. Irmãos, é importante assim crer e confiar. Por isso que o irmão Aldo ensina: recomendo a todos os irmãos e irmãs que desejam ser vitoriosos em sua carreira de fé, que sigam o exemplo da Santa Avó Rosa e de Jesus nosso Senhor, pois assim alcançarão a perfeição de sua alma e serão aprovados no ministério que realizam nesta igreja apostólica. Irmãos, então vejam que é muito importante assim vivermos, assim crermos, e cada um de nós fazer então a nossa parte para que a qualidade divina que Deus nos concede seja preservada e possamos então, irmãos, a semelhança da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do nosso santo irmão Aldo, sermos pessoas amparadas, guardadas por Deus. Só que eles possuem a missão nobre e divina de nos dirigir, nos abençoar, nos inspirar. Mas, irmãos, abençoados, inspirados e dirigidos por esse poder sublime e perfeito, nós estamos tendo o direito de uma vida perfeita, onde o nosso ministério, irmãos, ministério não é só pregar, só cantar. Ministério, irmãos, é viver na condição de filho de Deus, porque o apostólico fiel, onde quer que esteja, com a sua vida ligada ao reino dos céus, numa comunhão perfeita e fazendo a sua parte para expressar a sua qualidade de filho de Deus, essa pessoa, seja no trabalho, no lar, na sociedade ou até em uma hora de lazer, estará pregando a sua mensagem de paz, de amor, de submissão ao nosso Deus. E assim, nessa condição, prezados irmãos, sendo observados pelas pessoas que nos rodeiam, seja onde for, no trabalho, na escola, nas ruas, nós estaremos então, irmãos, mostrando a nossa condição de uma pessoa que tem um espírito que pertence a Deus e que trabalhamos para preservar esse direito, irmãos, sermos pertencentes a Deus, com a certeza de que um dia lá nos céus estaremos com Ele, onde a vida eterna é o primeiro dos galardões que Deus tem reservado para tantos quantos assim crerem, confiarem e guardarem em seus corações esta fé tão gloriosa, crendo na Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, crendo em Jesus, na Virgem Maria, nos santos dos céus, e crendo com muita piedade, com muita firmeza de fé no ministério que o nosso santo irmão Aldo realiza para cumprir a sua missão de sucessor do Consolador, profeta dos tempos do fim, pastor por excelência do povo apostólico que somos nós, o povo da Santa Avó Rosa. Então desejo muito que todos assim creiam e confiem, e que a Santa Avó Rosa, junto com o primaz irmão Aldo, nos dê entendimento, sabedoria e inspiração para não só crermos nessa verdade, mas praticarmos esta mensagem e assim sermos pessoas felizes, bem-aventuradas, pessoas, irmãos, que tenhamos o direito de sermos a todo momento de nossa vida guardado, inspirado pelo poder dos céus. Então desejo que todos assim creiam e confiem. Agradeço pela atenção, pela sua presença. Aos que nos visitam, convido para que voltem mais vezes, e também aos que nos acompanham pela internet. Em nome do irmão Aldo, agradeço pela sua atenção, por estarem conosco, e o convite para que amanhã estejam juntos, para que nós, mais uma vez, ao meditarmos nessa mensagem e participando da reunião, possamos não só louvar e glorificar o reino dos céus, mas também, prezados, estarmos alimentando o nosso espírito com as virtudes que vêm dos céus, para que essas virtudes façam de cada um de nós pessoas felizes, bem-aventuradas também. Portanto, irmãos, que a Santa Avó Rosa e o primaz irmão Aldo abençoe a todos. Amém. Agora convido, estão sentados, que por gentileza, havendo possibilidade, se coloquem em pé. Vamos assim orar, encerrando a nossa reunião desta noite. Com muita reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, vamos assim orar. Oremos. Ó bendita e santa Avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente agradecer à senhora e ao primaz irmão Aldo pela oportunidade que nos foi concedida. Aqui estando a Santa Avó Rosa, cremos e confiamos que a senhora, junto com o primaz irmão Aldo, inspiraram, dirigiram, enfim, tudo fizeram, trabalhando em favor de um trabalho perfeito, desde o momento em que o ensaio foi iniciado pelos nossos irmãos que compõem o coral, até o presente momento, quando estamos orando para encerrar nosso trabalho desta noite. Portanto, Santa Avó Rosa, cremos que a senhora
nos ajudou, inspirou, recebeu e apresentou a Deus o louvor que foi no decorrer desta reunião expressado. Agora, quando estamos orando para encerrar nosso trabalho, eu rogo primeiramente a sua inspiração, também a inspiração do primaz irmão Aldo, para que possamos guardar esta mensagem, esse ensino em nosso coração, com muito amor, com muita fé e humildade, crendo que esta palavra, este ensino é o meio que temos para aprendermos sempre um pouquinho mais, crescermos na fé e sermos mais perfeitos na obra que na terra realizamos, para uma vida cada vez mais perfeita, de acordo com a vontade do nosso Deus e Pai. Santa Avó Rosa querida, eu sei que nesta hora, quando estamos orando também, muitos apresentam seus pedidos, suas petições. A senhora sabe e conhece a situação de cada um de nós, sabe o que precisamos para uma vida onde exista a paz, a saúde e a felicidade, inclusive das pessoas que estão com seus nomes colocados nessa caixa de pedido de oração. Vó Rosa querida, com todo o poder que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a intercessão poderosa do primaz, Santo Irmão Aldo, alcance tantos quantos merecerem, com a graça e misericórdia dos céus, de maneira que os males sejam desfeitos, problemas solucionados, e até a cura de enfermidades sejam alcançadas, se assim for de acordo com a vontade e justiça do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Abençoe tantos quantos não puderam aqui estar, abençoe os ouvintes fiéis do programa A Hora Milagrosa, e também Santa Avó Rosa, abençoe nesta hora tantos quantos nos acompanham pela internet. Sabemos que aonde estão, Santa Avó, a senhora está presente com cada um deles, portanto que possam não só sentir a sua presença, mas que tenham uma vida abençoada pelo teu poder, pela graça, amparo de Jesus, da Virgem Maria e também do nosso santo primaz, estimado irmão Aldo Bertoni. Agora, Santa Avó Rosa, iremos nós nos despedir, os irmãos irão para os seus lares, acompanha cada um no caminho que farão, dando-lhes um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã um dia onde tenhamos o entendimento para te servir com amor e muita gratidão à senhora e ao primaz irmão Aldo, participando de mais uma reunião. E é assim que a senhora Santa Avó Rosa, junto com o primaz irmão Aldo, nos deem o entendimento necessário para que assim possamos proceder e estejamos com essa vida, com essa dedicação, honrando e glorificando a nossa posição de seu povo, povo apostólico. Portanto, assim crendo e confiando, recebam todos, ó prezados irmãos, as bênçãos do nosso Deus e Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e de todos os santos da glória celestial. E com muita fé, recebam também a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso santo primaz, estimado irmão Aldo Bertoni. Em nome dele, despeço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes e bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz seja para todos, bom descanso e até amanhã. Obrigado.